Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, eu sou Rogério Tacitani, seja bem-vindo a mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante na gestão condominial, os softwares de gestão. Carlos, você quer começar com o assunto, por favor? Claro. Bom, eu acho que na época, na idade da informação que a gente está vivenciando hoje, ter um condomínio, administrar um condomínio sem um software de gestão, e hoje já existem vários deles, marcas, algumas delas já consagradas no mercado, eu acho que é algo meio que da época da pedra, né? Da idade da pedra, né? Então, ele facilita demais a vida de qualquer síndico. Obviamente, a grande maioria esmagadora desses softwares, eles são fornecidos através da administradora, mas nada impede do condomínio ter um contrato com um software de gestão diretamente, sem precisar da administradora. Mas, assim, a facilidade para o dia a dia, não só da gestão do condomínio, mas inclusive para os moradores, com facilitações de reserva de espaços, de áreas comuns, reserva de quadra, marcação de compromissos de assembleia, enfim, a gama é tão abrangente, tão grande que, de novo, eu acho bastante difícil hoje qualquer síndico conseguir administrar um condomínio razoavelmente bem sem ter uma ajuda. Na verdade, desculpa, a gente me cortei. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Na verdade, no atual cenário, né, é que a mudança de paradigma ela é muito lenta, né? Nós, síndicos, nós temos que estar na vanguarda disso, nós temos que propor as soluções. Sim. Mas a mudança do condomínio e dos condôminos ela é mais lenta. Mas hoje em dia, a gente pensar em papel e caneta num condomínio é uma coisa de outro mundo, porque assim, não precisa mais. Na verdade, eu acho que não é nem a questão, assim, muita gente fala, a questão ambiental, não é nem só a questão ambiental, é a questão de arquivo. Não tava falando ambiental, não. Você chega uma hora que você não tem mais como guardar aquela quantidade de informação, né? Então, assim, o condomínio tem que pensar seriamente, isso quer dizer, não só o síndico, não só a administradora, porque o síndico e a administradora podem mudar. Mas o condomínio precisa ter o seu histórico, o condomínio precisa ter a sua história. Você, quando a gente pega um condomínio com 40 anos, o quanto a gente não sofre por não ter o histórico de reformas nas unidades, do que foi feito nas áreas comuns, quais foram as providências que já foram tomadas ali, já teve revitalização de elevador. Obviamente, algumas coisas você consegue perceber, ou no quadro elétrico, ou N outras coisas que a gente precisa de um histórico. Então, eu acho que a gente precisa se comprometer a ter um histórico daqui para frente, né? Eu acho que histórico de reclamação, por exemplo, não adianta eu assumir um condomínio hoje, vem uma pessoa me falando do barulho que ela já reclamou 70 vezes pro síndico anterior. Como eu vou saber que ela já reclamou, né? A gente tem aquele velho livrinho de papel, né? Hoje, depois da pandemia, a gente vê o tanto que aquilo não é prático. Na pandemia, os livros foram abolidos. A gente não vai usar os livros. Então, por onde isso vem? Pelo e-mail do síndico? Será que é uma boa? Não é uma boa. Claro. Porque o e-mail do síndico, a hora que trocar o síndico, você não tem mais. Eu entendo o seguinte, que hoje a conectividade condominial, assim como a gente estava falando num programa anterior sobre sustentabilidade, são mecanismos e ferramentas que chegaram para ficar. Os condomínios que não têm sistema de conectividade condominial, como bem colocou a Priscila, não tem lastro. E essa questão, para qualquer gestor que está assumindo, por exemplo, um condomínio novo, faz uma grande diferença. O que eu percebo, e assim, não querendo falar mal de outros profissionais, é que quando eu assumo os condomínios, muitas das informações do passado eu não tenho
ou elas são distorcidas, ou elas são diminutas, ou elas são aumentadas, mas nunca é a realidade do Ou condomínio. dependem da memória dos moradores. Exatamente, às vezes você troca o quadro de funcionários. E depender também só de moradores, os moradores entram, eles saem, enfim. Então, hoje eu entendo que o sistema de conectividade condominial é você ter o condomínio na palma da mão, né? E assim, além de ter um lastro das informações, ou seja, um histórico, independentemente do gestor que estiver assumindo o condomínio, fazendo a gestão, o condomínio tem um lastro. Eu particularmente, eu não sou muito favorável a esses sistemas de conectividade condominial atrelados à administradora. Eu prefiro que o condomínio tenha um contrato separado, para que tenha um contrato com o seu mecanismo sem estar atrelado a nenhuma administradora. Eu acho bacana quando as administradoras trouxeram isso lá atrás, mas hoje existem várias empresas de software que trazem essa gestão muito mais eficiente. Existem, como o Carlos disse, muitos sistemas de conectividade que são já até bastante conhecidos no mercado, mas alguns deles, mesmo sendo conhecidos, eu não gosto. Eu sou muito rigorosa e criteriosa com relação a isso, porque eu entendo que ele tem que ser intuitivo. Tanto o gestor, quanto o morador, quanto o funcionário, desde o mais simples do operacional até um gerente predial, um zelador, eles têm que saber como fazê-lo. Na época da pandemia, nós verificamos, como disse bem a Pri, a questão de ter um mecanismo de conectividade por conta das reservas dos espaços. Né? Hoje é inadmissível a gente ter que ficar tratando com planilha, mas eu tô sabendo de condomínio de mais de 200, 300 unidades fazendo planilha na mão. Na porta da academia. Pensa, olha que retrocesso, que vergonha, né? Embora os condomínios devem ser tratados como uma empresa, sem fins lucrativos, mas com gestão empresarial. Sim. Você ter um caderninho hoje de um condomínio é uma situação de verdade, retrocesso, tá atrasado, não tá andando na contramão. Eu gosto também da questão da transparência. Porque, como já dizia o Chacrinha, alguns nem sabem quem é, né? Mas... Não fala muito que vai entregar a nossa idade. Uma quarentona na quarentena, quem não se comunica, se estrumbica. Qual que é a vantagem de um sistema desse? É que, além das reclamações dos moradores, onde a gente tem um lastro, imagine só uma briga entre vizinhos, entre duas unidades privativas por conta de barulho, mas somente entre as duas unidades. O síndico, ele vai mandar advertência, vai notificar por quê, se o problema tem que ser resolvido entre as unidades. Tá, mas e como é que eu sei que nenhuma outra unidade reclamou? Porque, obrigatoriamente, todos estão cadastrados naquele sistema e a gente tem um lastro das informações. A questão das reservas dos espaços facilita muito, tira aquele retrocesso de manter alguém na administração anotando pranchetinha, que é um absurdo. A questão das reuniões com o corpo diretivo, as reuniões eu entendo que tem que ser, elas não precisam ser abertas, mas as atas de reunião, elas devem estar disponíveis para que todos os moradores fiquem sabendo o que é que o CD, o corpo diretivo, estava conversando a respeito do condomínio, a respeito dos interesses da massa comum. Claro, sem ficar expondo nomes de pessoas, porque isso também pode dar um processo. Tem que ser uma ata concisa, né? Exatamente. Não dá pra ser uma coisa expondo... Tem informações que são confidenciais. Sim. Não que os condomínios... Assim, uma coisa que é importante a gente deixar claro. Não é que todo mundo não possa saber tudo o que vai acontecer, mas às vezes nós estamos tomando decisões estratégicas, como por exemplo, terceirização de mão de obra, é um exemplo mais clássico, que todos os funcionários orgânicos do condomínio vão ser demitidos. Se isso vazar, gera um problema de gestão absurdo, terrível. Porque vai entrar em questão de assédio moral, né, umas coisas... E não é só isso, porque na época do dano moral... Existem pessoas que utilizam desses recursos, inclusive, para se sentirem ofendidas, porque tudo é dano moral. Vou processar o condomínio. É esse ponto, Então, de repente, você coloca assuntos delicados que não precisam ser expostos, porque a gente, às vezes, tem que lidar com os problemas de cada unidade privativa. E elas não entendem, às vezes, que o condomínio não tem legitimidade. Aí já fala o seguinte, o síndico está perseguindo a minha unidade. E qualquer palavra mal colocada, para não falar outra palavra que é muito negativa, gera depois um passivo para o condomínio. Eu acho... Até desculpa contar, mas eu acho que a gente pode falar também a respeito desses softwares que são integrados com controle de acesso. Eu acho isso sensacional, em que o próprio morador pode gerir ali as informações. Então, assim, se você tem alguém que vai na sua casa de terça
quinta, essa pessoa fica autorizada a entrar sem interfone de terça e quinta. Se você tem um filho menor de 10 anos, você quer que ele entre no condomínio pela digital ou como quer que seja, porque ele vem, às vezes vem de ônibus e não tem que ficar na rua, aqueles ônibus da escola e tal, mas ele não pode sair. Você tem como gerir isso dentro de um software. Então, assim, existem coisas fantásticas dentro dos softwares dos condomínios e as pessoas podem procurar. A questão da administradora, Van, eu acho que é bom a gente dar um toque também, porque algumas vezes você sai daquela administradora, mas você consegue contratar o software e resgatar essas informações. Sim, isso é importante. Então, é só uma dica aí, né, eu tinha anotado aqui também para falar o seguinte, que a Vanessa falou a questão do software próprio e da administradora às vezes usar outro, né? Você consegue pedir migrar, né? Que a administradora use o software que você quer. Muitos deles têm conectividade. Muitos deles fazem, assim, você pede, você pega a pessoa que é responsável pelo software e fala, olha, eu tô com a administradora tal, você vai lá e integra o processo. O sistema. Eles vão e integram o sistema. Se a administradora não quiser ou não puder, aí é uma decisão do síndico, o corpo diretivo se mantém, se procura outra administradora, é uma decisão aí já particular do condomínio. Sim, o importante é estar conectado, né? Sim. E tem uma coisa também, né? O controle das atas das assembleias. Eu sempre peço para que as atas venham todas numeradas, para deixar já uma organização. O próprio kits boas-vindas dos moradores novos, ou locatários, ou comodatários, ou novos proprietários, para ter acesso às informações. A questão que a Pri falou da segurança, ou seja, um software desse, um acesso desse, um aplicativo desse, ele já faz uma grande revolução na gestão de qualquer síndico, né? Dependendo do caso, o síndico ele já consegue gerir os próprios condomínios, tudo que acontece naquele mesmo momento. Então, uma outra coisa importante que eu sempre falo é que as reclamações dos moradores. Eles mandam as mensagens, o síndico vai lá e responde prontamente. Muitas vezes, essas perguntas e respostas estão atreladas ao contrato de uma CLA, que normalmente tem nos contratos de gestão de condomínios dos síndicos. E aí o morador diz, o síndico nunca responde as minhas mensagens. Olha, me desculpe, senhora, pelo aplicativo, a senhora mandou a mensagem tal data, tal horário, e prontamente respondi em 2 minutos, quando a minha tabela de SLA fala em 48 horas, 24 horas. E dá pra você ver até quando ela abriu a mensagem, dá pra saber tudo, As circulares que você manda, você consegue ver quem abriu, que horas abriu, se foi pelo e-mail, se foi pelo celular, se foi pelo sistema, você dá consegue pra fazer ver as enquetes pelo próprio aplicativo. Né? Isso é importante. Eu me sinto obrigado aqui, eu estou pensando, até por uma situação real que a gente vivencia, mas eu estou pensando no seguinte ponto. Tudo que a gente está colocando aqui é hoje, literalmente, é o futuro e a tendência é, como a gente já falou antes, daqui para mais. Na verdade, é o presente, né? Já é o... Sim, exato. Só que tem um detalhe que a gente não pode esquecer. A gente ainda está num período de transição. Então, nós ainda temos aqueles condomínios pequenos, muito antigos, em que basicamente 80% da população condominial são senhorinhas e senhorizinhos de 70 anos, 75, que é o condomínio que não gera praticamente barulho e trabalho nenhum. Se você tem um condomínio com essas características, obviamente eu não vou recomendar que você implante um software. Na verdade, você consegue, mas você consegue dar suporte, Carlos. Exato. Não, mas veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, hoje, o que a gente está colocando aqui são softwares de gestão que ajudam não só a gestão do condomínio, como eles interagem diretamente com o condomínio. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de acordo com esse tipo de perfil. Não são muitos condomínios, é fato, mas para esse interação período de transição, por exemplo, a parte de gestão condominial, sem nenhum problema, porque isso quem vai tocar é o síndico juntamente com a administradora, ok. Agora, naquilo que diz respeito à interatividade com o condômino, eu acho que aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado por conta justamente desse perfil. Volto a falar, essas são as exceções, tá? Mas que a gente não pode deixar de levar em consideração. Mas hoje até as pessoas da melhor idade, que eu chamo, né, da melhor idade... estão tudo com o celular, São batendo no QR Code, eu tô achando o máximo. Uma coisa, a minha tia-avó, vou falar dela aqui, ela tem 97 anos, é subsíndica do condomínio dela. Claro, um prédio só de 11 unidades privativas, mas ela é a subsíndica e ela fica o tempo todo no WhatsApp, mandando mensagem, mandando áudio.
solicitando, verificando. Então, assim, aquela questão dos antigos, desculpe a palavra, velhinhos de lá de trás, mudou muito, né? Hoje, eles fazem cursos, estão conectados na internet. Então, até para isso, a gente não enfrenta tantas dificuldades por conta dessa questão. É uma questão, na linha do que o Carlos falou, a gente teve um exemplo desse, um condomínio de casas, a gente até conversou nisso em off um tempo atrás, que o software da administradora, que é gratuito, não é gratuito, mas está incluso no pacote da administradora, né? Eles não abrem para reservas individuais da academia, porque era uma coisa que não existia pré-pandemia, né? Você reservava o salão de festas, era o dia inteiro, não abria por horário e tal, não sei o quê. E aí a gente apresentou um software que nós trabalhamos, que assim, hoje eu já comentei sobre isso. As empresas de síndico profissional também, elas se tornaram pequenas administradoras, né? Então, para nós é interessante centralizar as informações num lugar só também, né? Isso é uma coisa facilita que as pessoas precisam pensar. Nós apresentamos o que a gente usa, mas a gente falou, não entendemos que vocês precisam contratar. Porque é um condomínio de 30 casas em que 4 casas usam academia. É melhor fazer na planilha. Então, é mais ou menos na linha do que você falou. Sim, cada caso a caso. São as exceções, mas que ainda tem que ser pontuadas. E elas têm que ser levadas em consideração. E uma coisa que a Vanessa falou, que eu deixei anotado aqui para conversar, para comentar também, a gente teve uma questão a semana passada, uma liminar de obra para iniciar a obra e o corpo... Independente das regras. Não queria seguir as regras que a gente impôs, mas isso não faz parte do programa, mas é só para colocar a questão da comunicação, né? Nós e o corpo diretivo, que é muito atuante, muito participativo, muito fechado com a gente fez uma série de sessões de acariação entre o dono da obra e o corpo diretivo para tentar chegar numa mediação no meio termo, né? Uma conciliação. Uma conciliação, e um dos conselheiros falou assim, e aí a gente vai sair daqui e os condôminos vão falar que a gente não faz nada pelo condomínio, né? Aí o outro conselheiro falou assim, mas se a gente não falar o que a gente faz, ninguém vai saber. Então é mais ou menos o que você falou. Isso. Quem não se comunica... Se estrumpica. Não basta ser bom, né? O Ricardo já fala isso. Não basta ser bom. Tem que pôr a boca no mundo. Eu comentei sobre esse assunto porque eu lembrei... Eu tenho um condomínio que literalmente é isso que eu falei para vocês. É um condomínio pequeno, 12 unidades, só que 80% das unidades são casais já de avós, alguns deles até bisavós, então são pessoas realmente, né, que não têm uma intimidade grande com tecnologia. E eu lembro que quando a gente assumiu, a gente começou a soltar uma série de comunicados, lembretes por e-mail, que é o comum, né? A gente dispara pelo e-mail e tal. E aí eu tive uma condômina, uma gracinha, uma senhora que me procurou e falou assim, seu Carlos, o senhor não se incomoda, mas é porque, olha, nem eu nem meu marido, a gente tem muita habilidade com isso. Eu falei assim, mas a senhora não tem e-mail? Eu falei assim, não, meu filho. Eu senti como se fosse minha avó falando comigo. Né? Eu falei assim, gente, para eles, para aquela massa ali, que é uma exceção da exceção, eles ainda preferem receber o comunicado embaixo da porta, em papel ou na caixinha do correio, enfim... porque é aquilo que eles aprenderam a viver. Então, a gente tem que saber, por isso que eu quis chamar a atenção para esse período de transição. A grande maioria, minha mãe mesmo, eu vou usar minha mãe como exemplo, tem 70 e poucos anos, hoje lida com WhatsApp, com Facebook tranquilamente, mas nem todos têm essa intimidade. Então, a gente ainda tem que saber tratar essas exceções como exceções. E eu acho que, assim, independente de não ter a comunicação, você pode ter a gestão. Porque, assim, infelizmente... as pessoas se reciclam, né? A gente vê muitos prédios como o seu, como a gente tem um, em que os senhores de idade acabam falecendo, infelizmente, e acabam entrando casais mais novos. Então, hoje a gente tem metade de um prédio de 14 unidades com casais novos e metade com casais de senhorzinhos. Então, assim, você precisa adequar, né? Você pode ter essa interação, mas você precisa saber também como fazer isso com certas unidades. Né? E assim, o aplicativo de gestão, ele não é só para comunicação. Exato. Tanto que eu falei tanto, né, de comunicação, eu mando pelos grupos do WhatsApp, né, a lista de transmissão do WhatsApp, manda por e-mail, quando precisa mandar
físico vai físico, e ainda fica no próprio aplicativo o histórico de todos os comunicados que foram enviados. Sim. E o que eu acho mais legal nos aplicativos é a metrificação. Ou seja, tudo pode ser medido. Eu explico. Reclamações dos moradores. Eu faço questão, todos os meses, para esses aplicativos, eu coloco, olha, tantos moradores, no mês de julho, sei lá, 180 mensagens foram respondidas pelo gestor. Ou seja, nós tivemos 180 mensagens. Aí no relatório gerencial eu já coloco, desde janeiro foram tantas mensagens, fevereiro, né? A gente tem um histórico das reclamações. O que é que foi perguntado, o que é que foi respondido? Sai relatório. Aí tem o pessoal do operacional. O morador tá na academia e ele percebe que a esteira teve um problema. Aí ele fotografa, imediatamente essa fotografia vai pro operacional, que também está conectado ao aplicativo, e ele imediatamente já vai dar andamento naquilo. O morador, ele não precisa ter que abrir um chamado, né, para reclamar, esperar que alguém responda. Ele já informa o problema, que já vai para o setor administrativo, operacional, para o zelador. Ele informa para quem que ele quer que responda. Ou seja, funciona tudo de uma forma muito dinâmica, eficiente e que pode ser comprovado. Exato. Né? Os relatórios de manutenção preventiva, aparece lá, quando vai ser lavada a caixa d'água. O morador já sabe. Quando que vai ser feito a manutenção das escadas de emergência, as luzes de emergência? Quando que vai ter um teste do alarme de incêndio? Quando o elevador também foi feita a preventiva. Exatamente. Tem tudo lá. Deu um problema. A empresa já foi acionada. Então, assim, é tudo muito dinâmico, gera muito menos trabalho, inclusive, para o gestor, porque é um facilitador, né? Ele não fica com tudo na mão dele para ter que resolver. Ele consegue delegar e verificar se está funcionando. Então, hoje é um parceiro muito importante para os síndicos, as conectividades condominiais com os aplicativos. E eu acho que o mais... Desculpa te cortar, mas eu acho que o mais importante é para quando nós assumimos o condomínio ou para quando nós deixamos o condomínio para um outro síndico, tá tudo lá. É um lastro. Não tem nada, assim, não é a história do iceberg, que você consegue ver a ponta e o resto você vai descobrindo na loucura. É tudo assim, transparente. Tem tudo lá, assim, lógico que não dá para você armazenar 100% de um condomínio que, como a Priscila disse, tem 40, 45 anos. Muita coisa já foi perdida. Mas se você começa hoje, daqui a 40 anos, você vai ter o histórico de 40 anos, né? Você pode não ter de 80, mas de 40 você tem. Então, gente, tá acabando o nosso tempo. A gente tá acabando mais um programa aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Sobre os nomes, as empresas, vocês conseguem achar na internet quem faz esse tipo de serviço de conectividade, de software de gestão. Curta o nosso canal, deixa seu like, procura a gente nas redes sociais e a gente se vê a semana que vem. Abraço!